Shalom, amigos internautas, shalom, Rabino Shai, shalom, Ravera Malka, shalom a todos os líderes presentes nessa sala conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá. Sejam todos bem-vindos. Hoje são 3 de Adar do ano 5.786, já podemos considerar 2 de março de 2026. A paraxá que iremos estudar a partir de agora é Kitzá, quando elevares, com leitura integral no livro de Êxodo, capítulo 30, verso 11, e vai até o capítulo 34, verso 35. As porções para hoje, que são duas, a primeira e a segunda, está no mesmo livro. A primeira porção, por exemplo, está no capítulo 30, verso 11, ao capítulo 31, verso 17, e a segunda, aliás, está no capítulo 31, verso 18, e vai até o capítulo 33, verso 11. São porções longas, né? Leituras adicionais, como Haftarah, por exemplo, está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 20 até o versículo 39, e na Brit Hadashah, Aliança Renovada, 1 Coríntios, ou primeira carta, né, Shaul Hachalia aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 até o 13. Nosso amado Orochi Nakidemo já está presente, e a partir de agora ele dará continuidade, que o Eterno abençoe, Shalom. Ok, meus amados. Como sempre digo, é um privilégio muito grande e uma satisfação de poder ver o rosto de vocês aí na tela. Essa nossa união, essa nossa unidade nos fortalece. E na pessoa do Orochi, Shalom, eu quero cumprimentar a todos que estão na sala, tá bom? Então, nós estamos na porção 21ª das 54 Parashiot que temos durante o ano, e a Parashá Kitzá, e não haverá morte, né? Então, capítulo, a partir do verso 11, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11 do capítulo 30, né? E falou o Eterno a Moshe, dizendo: quando receberes a soma dos filhos de Israel, conforme o seu número, dará cada um resgate de sua alma ao Eterno, ao contá-los. Então haverá neles mortandade ao contá-los. Isto dará cada um que passa para o número dos que são contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo da santidade. 20 guerras, o ciclo. A metade do ciclo da oferenda separada será para o Eterno. Todo aquele que passar pelo número dos que são contados da idade de 20 anos para cima, dará oferenda separada ao Eterno. O rico não aumentará. O pobre não diminuirá. Da metade de um ciclo para dar a oferenda separada ao Eterno, a fim de expiar por vossas almas. Tomarás o dinheiro da expiação do filho de Israel e dará para o serviço da tenda da reunião. E será para o filho de Israel como memorial diante do Eterno, para expiar por vossas almas. Falou o Eterno a Moshe, dizendo: e farás um lavatório de cobre, a sua base de cobre, para lavar, e colocarás entre a tenda da reunião e o altar. E porás água, e porás ali água, e lavarão nele Arão e seus filhos suas mãos e seus pés, ao entrarem na tenda da reunião. Lavar-se-ão com água, e não morrerão. Ou, ao se chegarem ao altar, para servir, para oferecer oferta queimada para o Eterno. E lavarão as suas mãos e os seus pés, e não morrerão. E será para eles estatuto perpétuo para ele e para sua semente, por suas gerações. Falou o Eterno a Moshe, dizendo: e tu toma para ti especiarias principais, mirra pura, 500 ciclos e a metade de um cinamomo aromático, isto é, 250, e
canela aromática 250 e de acácia 500 ciclos, do ciclo da santidade, e de azeite de oliva, a medida de um rim, e fará disto óleo de unção sagrada, especiaria misturada, obra de perfumista, óleo de unção de santidade. E será, óleo de santidade será, e ungirá com ele a tenda da reunião, a arca do testemunho, a mesa e os seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar da oferta de elevação, todos os seus utensílios, o lavatório e a sua base, e o santificará, e serão santidade de santidade. Todo aquele que tocar nele se santificará. E Arão, seus filhos, ungirá, e os santificarás para me servir. E os filhos de Israel falarás, dizendo: óleo de unção de santidade será este para mim, por vossas gerações. Sobre carne de homem não será untado. E da mesma composição não fareis outro como ele. Santidade é ele, santidade será para vós. Todo homem que fizer semelhante a ele, e que usá-lo para fim estranho, será exterminado do seu povo. Disse o Eterno a Moshe: toma para ti especiarias, estóraque, cravo de odor, gálbamo, especiarias, incenso puro, cada uma será de igual peso. E fará deles um incenso, um perfume segundo a obra do perfumista, será misturado, será puro e será santo. E moerás uma parte dele e a reduzirá a pó, e porás diante do teu testemunho na tenda da reunião, onde me encontrarei para falar contigo. Santidade de santidade será para vós. E o incenso que farás, com a sua composição, não fareis para vós sagrado, o considerarás para o Eterno. O homem que fizer igual a este para cheirar, será banido do seu povo. Falou o Eterno a Moshe, dizendo: olha, chamei por seu nome, a Betsaler, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, em ciência, em inteligência, em saber, em toda sorte de obra, para pensar em obras de mestre, para trabalhar em ouro e prata, em cobre, e na arte de gravar pedras de engaste, e na arte de entalhar madeira, para fazer toda a obra. E eu, eis que designei, juntamente com ele, a Holiobe, filho de Ahissamach, da tribo de Dan. E no coração de todo sábio pus ciência, e farão tudo o que te ordenei. A tenda da reunião, a arca, o testemunho, o tampo que está sobre ela, e todos os objetos da tenda, a mesa e os seus objetos, o candelabro puro e todos os seus objetos, o altar do incenso, o altar da oferta de elevação e todos os seus objetos, o lavatório e sua base, as vestimentas do serviço, as vestimentas da santidade para Arão, o sacerdote, e as vestimentas de seu filho para servir, o óleo da unção, o incenso das especiarias para a santidade, como tudo que te ordenei farão. Eu falo o Eterno a Moshe, dizendo: e tu, fala aos filhos de Israel, dizendo: certo, meus sábados guardareis, pois este é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações, para saber que eu sou o Eterno, vosso santificador. E guardareis o sábado, que santidade é ele para vós. Aquele que o profanar serão mortos, porque todo aquele que fizer nele trabalho, a sua alma será banida do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, e no 7º dia será sábado de descanso, santificado para o Eterno. Todo aquele que fizer trabalho no dia de sábado,
será morto. E guardarão os filhos de Israel sábado, para fazer do sábado, por suas gerações, uma aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. O sinal é ele para sempre, que em 6 dias fez o Eterno, os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Baruch Hashem. Leitura linda, né? Tem a segunda ainda, né? Não, mas fica a seu critério, tá? Tá aqui, tá bom. Se der alguma coisa, eu faço uma leitura para frente. Ok. Rosh Mordecai chegou? Chegou, tá aí presente. Rosh Mordecai. Beleza. Shalom, meu querido. Shalom, shalom, shalom a todos. Oh, mas eu tô te estranhando você, rapaz. O que aconteceu? Pois é, eu vou incorporar aí um personagem. Tive que fazer isso já na sexta-feira, né? Então vocês me pegaram de surpresa aí. Mas, rapaz, você tá lindo, hein? Rádio Purim. Rádio Purim. O resto, Vapurim, é. Estão me chamando de Enéas. Né? Enéas. Eu fiz a leitura aqui da primeira LA. Eu estava comentando com o Rosh Hashanah que eu estou. Fez um servicinho aqui por filho aqui no quintal, aqui, tô com as minhas costas, rapaz, que tô aguentando nem ficar sentado. Eu gostaria que o senhor fizesse uso da palavra primeiro, tá bom? Mas, eu tinha combinado com o Rosh Shalom, que de repente você fazia a leitura e a explanação da primeira lá, e eu faria a leitura da segunda. Mas, na verdade, eu me preparei para a segunda liar mesmo, na verdade, mas posso lhe dar alguma ajuda aí também. Tá? Tudo é bem-vindo. Deixa eu falar alguma coisinha aqui, depois você tem mais tempo para falar. Bom, tá bom. A todos vocês, meus amados, veja bem. Desde a antepenúltima paraxá das semanas anteriores que nós estamos estudando, estamos falando... Desculpa aí, peraí um pouquinho. Estamos falando daquilo que o Eterno, nosso Deus, Espera um pouquinho, só um minutinho, o Ruth está lá com um pequeno problema lá no seu aparelho, mas já vem. Não, deixa, voltei. Okay. Voltei. Então, desde a antepenúltima paraxá, nós estamos falando daquilo que o Eterno, nosso Deus, pediu para o povo, antes que se compungisse no coração, para trazer as oferendas, para a construção do Mishkan. E, na semana que passou agora, nós falamos o que está na Torá a respeito do azeite, enfim, da veste do sacerdote, enfim, tudo isso, meus amigos, tudo isso que nós estamos estudando, preceito do Eterno, que o povo deveriam trazer para o sacerdote, ou para Moshe e o sacerdote. Em resumo, era para oficiar no templo, era para um serviço sagrado. Tudo aquilo que o nosso povo levava, tudo era santo, era separado. Era para uso exclusivo do Mishkan. Tudo. E nesta paraxá, Kitzá, começa dizendo sobre a soma dos filhos de Israel, coisa que não era muito comum fazer essa contagem. E para fazer essa contagem, corria o risco, então, das pessoas morrerem, porque quando um rei, um súdito, faz a contagem da população que ele tem no país, é para se engrandecer, é para dizer, olha, eu governo sobre milhões de pessoas, tantas pessoas. E, para o Eterno, isto não era uma coisa muito legal, mas foi necessário contá-las, as pessoas de 20 anos para cima, aquele que estava apto para o exército ou para a guerra, né, no caso fosse necessário, mas aqueles que era contado teria que dar uma contribuição para não morrer. Interessante isso, não é? Ué, contou a mim, ué, e eu ainda tenho que pagar porque me contou? Para entender o segredo do Eterno nosso Deus, é porque os contados, meus amados, são pessoas separadas.
São pessoas importantes. E nessa contagem, o Eterno, nosso Deus, viu a importância de cada um. Entendeu? Isso é muito interessante. E o que me chama a atenção é que o Eterno, nosso Deus, não fez exceção de pessoas de hipótese alguma. O rico daria meio xícara. O pobre, meio xícara. Não é estranho isso? É para nós entendermos que cada pessoa, cada indivíduo entre o povo é importante. E muito importante. Deus nos viu assim, ó. Vou estar mostrando aí o meio xícara, né? Eu quero contar uma coisa para vocês, que quando eu fui em Israel, está com 6 anos atrás que eu tive o privilégio de ir em Israel, e a gente entrou pelo vale de Zedequias, e é uma passagem entre as águas. E é muito limpo, e só passa uma pessoa seguida. Se vir outro de encontro, não tem como, um tem que voltar. Ou ir até um lugar que tem um encosto, que ainda é apertado, para o outro passar, cada um seguir o seu caminho. É muito apertado. E eu, então, pisei em um objeto, baixei-me, porque a água está abaixo do joelho um pouquinho. Peguei aquele objeto, vocês têm ideia do que é? Meio xícara. Está guardado isso para mim. Já falei para minha esposa, quando eu for para a sepultura, esse meio xícara vai comigo. Porque é um resgate. Eu achei muito interessante. E fiquei muito feliz com isso. Mas dando sequência aqui, meus amigos, tudo tem um porquê na Torá. Tudo tem um porquê. Eu comentava ontem no Shaharit, na prática do Shaharit, que antigamente, 40 anos atrás, mais de 40 anos, porque há 40 anos eu entendi que o Shabat é mandamento. Há 40 anos atrás eu entendi que até vilar batismo era em nome de Yeshua. Na época eu não sabia que era Yeshua, mas seria em nome de Jesus. Porque a gente era mergulhado antigamente numa trindade, né? E nem nome não se proferia. Mas era assim que procedia. E antes disso, a gente estudava a Bíblia só no conhecido Novo Testamento. Só. E no chamado Velho Testamento, aquilo que nos interessava. Somente isso. Somente isso. Principalmente o último livro da Bíblia que fala, ou do chamado Velho Testamento, que fala para trazer todo o dízimo à casa do tesouro. Então, isso para a gente interessava. A gente não estudava sobre outras passagens, porque a gente não entendia nada. A gente não entendia nada. Até que o Eterno teve misericórdia de nós, de mim, de você, da Hanna, né? Do Ricardo, do Shmuel, do Noah, que está lá em Macapá sozinho também. Teve misericórdia de nós, nos revelou. Fez o que fez aqui com os 2 personagens que estavam preparados para trabalhar nas confecções do Mishkan. Betsalel e o seu colega. Eles eram as pessoas inteligentes, sábias, mas para trabalhar no Mishkan, o Eterno fez uma coisa mais importante ainda. Encheu eles do Rua, do Espírito. E aí não tinha como eles errarem, porque o Eterno colocou neles a excelência das coisas. O Rua, conhecido no meio evangélico, ou até por nós mesmos, como o Espírito Santo, o Rua HaKodesh. E esses homens foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para trabalhar, para talhar. Olha, a gente já estudou isso a semana passada. Você já imaginou fazer um candelabro de uma única peça no deserto? Não tinha indústria. Não tinha metalúrgica, não tinha metalúrgica no deserto. Estive pensando nisso. Ferro, ouro batido, uma única peça, e fazer uma coisa tão perfeita daquele jeito. Construir uma arca com tanta perfeição. Construir um altar, que é um masbiar, né? Masbeia, com tanta perfeição.
somente uma pessoa chamada pelo eterno Deus, e que Deus colocou nele o Ruach HaKodesh, somente uma pessoa dessa natureza podia fazer um serviço tão perfeito, porque era para o arquiteto do mundo, era para o eterno. Então não podia ser de qualquer forma. Tinha que ser muito belo, porque dentro daquela arca do Arum ia ser colocado, como foi colocado mais tarde, os 10 preceitos, o maná e a vara de Arão. Mas por que pôs isso lá, que a gente não sabe aonde isso está hoje? Mas muito em breve, meus irmãos, no reino do Mashiach, nós vamos saber aonde ela está, porque o eterno nosso Deus sabe aonde está. Se ele mandou colocar, e foi feito de os materiais que não se deteriore, não é deteriorado facilmente, porque a madeira era de acácia, mas foi coberta de ouro. Então é muito importante. E terminando aqui, Rosh Mordecai, a minha poucas palavras de hoje, eu quero terminar aí com o final desta paraxá, tá? Ou dessa aliá, tá bom? Que é aquilo que hoje, graças ao Eterno, Baruch Hashem por isto, eu, vocês, nós temos a graça de conseguir fazer, que é isso aqui que está escrito aqui, que eu vou ler aqui para vocês, só para vocês vejam o que está aqui. Verso 14 do capítulo 31, tá? Verso 14 do capítulo 31. E guardareis o quê? Shabat. O Shabat. Guardareis o Shabat, que santidade é ele para vós. Aquele que o profanar. Aquele que o profanar. Olha o resultado daquele que profana o Shabat. Será morto. Simples assim, meus amados. A Sina, a congregação israelita, ela é conhecida como um povo briguento, que arruma confusão. Mas não é não, meus irmãos. Não está na Torá. Está aqui. Então não tem como negar isto. Eu dizer que você não guarda o Shabat, você vai ser morto. Não é o que estou dizendo, está escrito. Está escrito. Então, o que podemos fazer, né? Aí continua, porque todo aquele que fizer nele trabalho, a sua alma será banida do meio do seu povo. E quem vai fazer isso é Deus, não é o Rabino Shalom, não é o Rosh Shalom. Não. É Deus que vai fazer isso. É o Eterno que vai fazer isso. Não tem como escapar da mão do Deus vivo. Aí eu volto aqui na tela, Rosh Shalom e Rosh Mordecai. A Ana Chaves está lá em cima. Ela não mora sozinha lá na cidade dela? Mas ela lá faz o que ela quiser, ninguém está vendo ela, ninguém está lá vigiando ela, e não tem como. A Miriam Ziza, seu esposo, e Cana, que é Cana é cadeia, né? Também, o Noah, lá em Macapá, Deus não nos sonda para castigar, não. Nós habitamos debaixo das asas do Onipotente. É isso que acontece com quem guarda o Shabat. Somos guardados debaixo das asas do Onipotente. Que coisa melhor que isso? E além de tudo isso, meus amigos, não seremos banidos do povo de Deus. Seremos preservados. Estaremos com Yeshua no Olam Rabá, no reino milenar. Eu não vou falar mais, Rosh Shalom, porque eu já falei bastante. Agora é contigo. Tá bom? Amém. Rosh Shalom, então, ou é o Rosh Mordecai? É, o Rosh Mordecai. Desculpa aí, ontem eu estava lá na sinagoga com o Moré Moshe e era o Moré Biezer. Moré Biezer. Em se falando do Shabat aí ainda, pegar um ganchinho aqui, nós temos um jornalista, né, que é o Morei Yonatan, jornalista, professor de hebraico, policial, né, pessoa que carrega um status, né, graças a Deus, e está em nosso meio. Mas daí, em se falando de jornalista, eu me lembrei do jornalista que ele se chama
Asher Greenberg, acho que dá até para pesquisar aí. Ele que deixou essa frase sobre o Shabat, essa frase muito conhecida: mais do que o povo judeu guardou o Shabat guardou o povo judeu. Né? Com certeza, com certeza. Ele deixou essa frase linda aí, né? Ele viveu no ano de 1856 até 1927. Né? Então, não é muito. Aí 100 anos que ele se foi, né? Deixou essa frase bonita aí, né? Então, a gente tem nas parashiot anteriores aí, todas falando aí da composição, né, do Mishkan. Me tragam ofertas, me tragam azeite puro, né? Vamos fazer roupas, né, excelentíssimas, né, para os representantes, né, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote. E aqui nós estamos agora também vendo esta contagem, né, uma forma de contar muito, muito especial que Deus trata com o seu povo, né, através de uma oferta. Então eu quis mostrar aqui para toda a comunidade, né, um shekel. Como é que eu adquiri isso aqui? Um shekel. Shekel israeli. Está escrito aqui, ó. Interessante. A gente desmanchou uma casa antiga, aqui a cerca de 130 quilômetros aqui de Vacaria, uma casa velha, casa antiga, para dar uma construída nela, né? E então, enquanto a gente estava por lá, levantando madeira e coisa e tal, daí, de repente, um jovem que trabalhava com a gente ali, ele disse que, ó, aqui, seu Jorge, uma moeda, eu acho que é do teu povo isso aqui. Eu disse, mas você não pode me presentear com essa moeda aí? Porque ele que tinha achado. Não, pode pegar. Para mim não serve. Para mim serve um shekel, né? Então, você disse que tem e-mail, né? E eu tenho esse aqui corresponde a minha esposa, pelo menos. Então nós somos um em Mashiach. O meu shekel é o resgate, né? É o resgate. Então, nós estamos aí ainda, né? Na composição aí do Mishkan, e eu me lembro, por exemplo, do ano 70, sabe? Do ano 70, quando Tito, né, ali com o seu exército, ele vem e detona ali com aquele templo maravilhoso. Claro, o nosso povo estava muito em falta, né, com Deus, e teve motivos para que Deus fizesse isso. E um pensamento aí que daí foi aonde se cumpriu o que Yeshua falou: vede, tudo isso é tão formoso, para que não ficará pedra sobre pedra. Mas qual foi o objetivo, assim, de eles terem que realmente desmanchar pedra sobre pedra? Por que aconteceu isso? E também como é que um templo com pedras de toneladas e toneladas que eram ali, que até hoje a gente veja partes, né, de pedras ali até nas fundações, tem pedra lá de 5 metros, depois mais para cima as pedras elas foram um pouco menores, mas pedras muito grandes e pesadas, né? Como é que um templo assim, ele pegou fogo e as pedras se demoliram e caíram tudo, né? É porque havia muito cedro lá dentro, muita madeira nobre lá dentro, né? Que revestia tudo, então foi muito fácil de pegar fogo. E o pensamento que permeia também é que quando pegou fogo lá dentro, quando eles atearam fogo, havia muito ouro lá dentro. E o ouro ali começou a derreter pelas pedras do templo, né? Pelas pedras. Então foi aonde Tito ordenou ali que seus soldados começassem a remover as pedras, pedras sobre pedras, para que retirasse de entre as pedras o ouro derretido, né? Então, um pensamento, né? Uma coisa que permeia assim no meio do judaísmo que realmente aconteceu, mas nós, como cremos no Mashiach, daí casa muito bem, por isso que não ficou pedra sobre pedra. O objetivo, por que será que os romanos teriam que demolir pedra até que chegasse no alicerce, né? Porque havia ouro derretido entre as pedras, né? E nós aguardamos, então, aí a volta do Mashiach, que ele mesmo construirá, né, com suas mãos, esse terceiro templo. Não adianta nosso povo querer se adiantar, né? Porque é o Mashiach que vai abrir, vai entrar, né, pela segunda vez na Porta Dourada, né? O Mashiach já entrou uma vez e ele vai entrar pela segunda vez. Eles vão entender naquele dia, né, segundo
Zacarias capítulo 12 ali, para mostrar as mãos, vão entender que ele já tinha entrado uma vez ali naquela porta dourada, né? Então isso é uma esperança muito maravilhosa nossa, que isso não sai do nosso coração, e eu sou muito grato, sabe, a nossa comunidade que nos trouxe essa grande verdade. Eu sou muito grato aos sábios da nossa comunidade, né? O Rabino Shai, nossa liderança em geral, e os nossos Morim aí, que faz nós nos sentir meninos, sabe, Rosh Avshalom e Rosh Nakidmo. Esses dias o Rosh Yehudá disse assim, que ele disse que está no jardim de infância, mas sabe que depois que a gente pensou que sabia tudo, a gente voltou a ser menino, mas não que a gente já tenha alcançado essa pureza, né? E Yeshua falou que nós deveríamos nos tornar como menino, mas a gente viu que a gente está engatinhando ainda, né? Nós estamos agora numa outra fase, agora de escrutinar, né, a Torá, entrar nas entrelinhas, né, com os nossos sábios, né? Então junta-se a sabedoria madura da nossa liderança, né? É uma liderança madura, de experiência, de anos de história, que a gente caminha junto com os nossos líderes, com o nosso rabino. Junta-se essa sabedoria e essa segurança, e é por isso que eu acredito que Deus hoje nos honra com esses sábios transparentes, né? Juntando-se os dois, então é semelhante pegar 50 centavos com mais 50 centavos e dar um, né? E nós nos mantemos um no Mashiach. Agora, definitivamente falando, nós somos um no Mashiach, porque a luz da palavra do Eterno, ela tem iluminado os nossos caminhos verdadeiramente, né? Então vou fazer a leitura aqui, não quero me estender, eu estou sem relógio aqui, não consigo ver a hora também aí, Arush Shalom. Então no momento você... 8h42. 8h42. Ah, tá bom, tá bom. Uhum. Então eu vou seguir aqui na segunda aliá, mas para adiantar, eu vou lendo alguns versos aqui e eu vou fazendo alguma explanação para nós ganhar tempo, tá? Então, 31:18. E deu Moisés, ao acabar de falar com ele no Monte Sinai, 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus, né? A gente fala, nesse momento, nessa parte aqui, eu falo assim, com um pouco de minha parte, eu falo com pesar, porque Deus, essas primeiras tábuas aqui, Moisés não levou, né? Deus tinha essas tábuas aqui, né? E Deus cravou nas pedras ali os 10 pronunciamentos, né? E tanto dava para ler por um lado quanto pelo outro. Era uma peça muito preciosa, muito gloriosa, né? E ela não foi possível permanecer, não foi possível ela ir, né? A original não foi possível ir para o Aron HaKodesh, porque por causa do episódio do segmento que vem aí, né? E viu o povo que Moisés demorava em descer do monte e se juntou o povo a Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que andem diante de nós, porque a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Mas que hipocrisia, né? Que hipocrisia que estava existindo no meio daquele povo. Nos faça deuses que andem diante de nós. Eles iam fazer deuses e esses deuses iam andar, né? Iam andar. Não tinha Elon Musk na época, né? Para fazer robô para andar, fazer um ídolo para andar, né? Hoje tem, se quiser, dá para fazer um ídolo andar, né? O Elon Musk faz aí um ser humano aí caminhar, né? E pode haver até adoração. Mas nos faça ídolos que ande diante de nós. Porque esse Moisés aí, olha, acho que já era, né? Então vejam só o verso 2. Disse-lhe Arão: tirai os aros de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossos filhos, trazei-los a mim. Então, Israel, ele tinha muita riqueza, né? Tinha trazido muita riqueza e, infelizmente, boa parte dessa riqueza que eles trouxeram, eles usaram para confeccionar ali o bezerro de ouro, né? E diz que o verso 4, tomou-os de suas mãos e os trabalhou com o buril, que é uma espécie de ferramenta, né? Que tanto vai batendo o ouro, vai esticando, vai modelando.
e fez um bezerro fundido. Disseram: esses são teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. Isso, né, na minha pequenez, no meu jardim de infância, para mim, Arão aqui foi irônico, sabe? Foi irônico, né? Dá para entender assim, nesse nosso português aqui. Aí, ó, aí tá os deuses de vocês que tirou vocês da terra do Egito, né? Isso é irônico, né? Ele não estava afirmando nada disso aí, não, tá? Mas fez o que o povo ali estava pedindo, e por pressão, né? Um líder no meio de milhões, né? Então, e ainda tudo sem uma organização, não havia uma organização, a organização, né? Ela veio a acontecer. Então fala assim, ó: e viu Arão, edificou um altar diante dele, proclamou Arão e disse: festa para o Eterno não é hoje não, festa do Eterno será amanhã. Quer dizer, eu sinto assim que Arão ele estava sempre tirando o corpo fora, né? Que se realmente houvesse uma festa, quem sabe Moshe descesse, né, a tempo, né? E viesse a acontecer a festa para o Senhor, né? Madrugaram no dia seguinte, ofereceram ofertas de elevação e trouxeram sacrifício de pazes, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para celebrar, né? E falou o Eterno a Moisés: vai e desce, porque se corrompeu teu povo, o qual fizeste subir da terra do Egito. Saíram depressa do caminho que lhes ordenei e fizeram para eles um bezerro fundido, prostraram-se diante dele, sacrificaram-lhe e disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, né? Então, repetindo o que Arão havia falado. Disse o Eterno a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz, né? Acho que é bem simples de nós entendermos, né? Quem tem problema de junta e coisa e tal, tem problema no pescoço, não consegue virar muito o pescoço, ele dá bastante trabalho para o fisioterapeuta, né? Porque se ele está lá cheio de problema, ele vai fazer uma fisioterapia lá e ele está todo engessado, né? Quer dizer, o fisioterapeuta vai passar trabalho para botar ele no lugar. Mas espiritualmente falando aqui, né? Era um povo que não virava o pescoço para os ensinamentos, né? Eles tinham, assim, a cerviz endurecida, que é a nossa cervical aqui, né? Principal, que vem até no pescoço, que é responsável para nós virar nossa cabeça para um lado e para o outro. Ô, fulano, quer dizer, o fulano me chama, ô, Mordecai, e eu, na minha aqui. Vocês já viram o que é cavalo? O cavalo que tem uma proteção nos olhos aqui para não olhar para lado nenhum, né? Então, o homem que ele não dá atenção para aquilo que lhe chamam a atenção, né? Ele está numa espécie de chincho ali, alguém está o chinchando, esse chincho, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? As rédeas que mantêm o cavalo só numa direção e na direção que o domador quer ali, ou o que está montado quer, né? Mas nós somos livres em Deus. Você só vai ser chinchado ou vai ter esse tapume nos seus olhos uma vez que você realmente tenha o pescoço duro. Ou, na pior das hipóteses, cabeça dura mesmo, espiritual, né? Porque, infelizmente, a gente encontra bastante disso, né? Por aí, as pessoas que já foram iluminadas, né? É difícil a gente tocar nesse assunto, mas pessoas que já foram iluminadas, provaram da graça, né? E sacrificam novamente Mashiach na cruz, né? Horrenda coisa, como diz o escritor de Hebreus, horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? As pessoas que uma vez provaram dos dons celestiais, provaram desta graça e deram as costas e não deram mais ouvidos, né? E então, custou muito caro para Israel. E tem custado muito caro para Israel, né? Como é que eu vou dizer? Ter se cansado da presença de Moisés. Estão me entendendo? Às vezes a gente se cansa por causa da falta de resposta, por causa da presença de alguém em nosso meio, porque as coisas não acontecem, porque as coisas têm que ser como eu quero, não estão acontecendo. A gente se cansa e, naquele momento, a gente toma rumos incertos que vai nos custar
para o resto da vida arrependimento. E isso custou para Israel arrependimento para o resto da vida. E maldição também, muita maldição, né? Porque cada vez que Deus cobrava lá o sacrifício do cordeiro ou dos bodes, tinha um bezerro no meio ali, né? Tinha um bezerro no meio para dar bem no meio da testa do povo de Israel, para eles não se esquecerem do que eles haviam cometido, né, no deserto. Deus perdoou, mas daí, olha, vocês não vão fazer mais isso. Olha, está aqui a lembrança do que vocês fizeram. Se fizerem de novo, vocês sabem que vocês vão se dar mal, né? O verso 7 aqui. E falou o Eterno a Moisés: vai e desce, porque se corrompeu o povo, né? Agora vem o seguinte, o versículo 9. E disse o Eterno a Moisés: tenho visto este povo, e esse que é um povo de duro serviço. E agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e os consumirei, e farei de ti um grande povo. Olha só, o risco que Israel correu neste momento, as 12 tribos correram, né? E Deus querendo fazer de Moisés ali sua esposa, começar uma nova nação através de Moisés. Deus estava com um decreto ali, porque subiu a ira de Deus. Imagina a ira de Deus no final dos tempos. O que significa a ira de Deus no final dos tempos? É a eliminação do joio que está infiltrada, que está na superfície da terra, que foi plantada enquanto o Senhor descansava, segundo a parábola do trigo do joio. Mestre, não semeou tu só trigo? Né? Por que então tem o joio no meio? O inimigo é quem fez isso, né? Então a ira de Deus, no fim dos tempos, ela será para a eliminação daquilo que está errado no lugar santo. Está errado, às vezes, permeando, né? Às vezes se esbarrando com nós, por aí, por onde andamos, né? E aqui, aquela ira de Deus era para extermínio do povo de Israel. Horrível coisa Israel tinha cometido ainda com aquele misto de gente que estava ali no meio, né? Por isso que a comunidade israelita ela tem muito cuidado, tem critérios para se admitir um estrangeiro no meio da comunidade. Quando é um judeu é diferente. O judeu ele já é guardador dos mandamentos, ele já fala hebraico, ele só falta, o Deus de Israel ele conhece, ele falta só conhecer Mashiach. Uma vez que ele conheça Mashiach, 2-3 dias. 2-3 dias. Por que te demoras? E ele não desce as águas, né? Ananias havia falado, foi para eunuco, se não me engano, ou para aquele que tinha vindo para a adoração, e Filipe, né, que batizou o eunuco. Por que te demora? Foi Filipe, né? Isso. Filipe. Por que te demoras? E era só 3 dias de conversão, porque era judeu. Agora, com o caso de nós termos mistos de pessoas entrando na comunidade, misto de gente, então tem que se estender um prazo maior para a pessoa se adaptar, porque nós não somos uma religião, nós somos um povo. Nós somos um povo que tem normas, que tem a Torá, que tem uma legislação a ser cumprida, e essa legislação ela funciona em qualquer lugar do mundo, e ela funciona em Israel até o dia de hoje, né? Nós somos regidos por esta legislação. E nós não tem como nós aceitar no meio uma mancha, um desvio, um pensamento diferente sem antes, né, ter sido passado pelo crivo do fogo da palavra de Deus, né? Tem que ser apuradas as coisas para ver se coisas novas que possam aparecer às vezes, ela está ali, né, escrita na Torá, para que não se corra risco de desvios de conduta, né? Verso 11, e rogou Moisés as faces do Eterno seu Deus e disse: por que, Eterno, se acenderá o teu furor contra teu povo, que tiraste da terra do Egito com força grande e com mão forte? Aqui entra
o papel de um dos maiores profetas, mas de um dos maiores pastores, de um dos maiores, abaixo de Mashiach, de um dos maiores intercessores, tendo ali a coragem de, diante de Deus, enfrentar Deus. De chegar ali e dizer que se tu não perdoar este povo, tu me risca do livro da vida. Né? Meus irmãos, eu não quero tomar muito tempo, mas com esta palavra, me risca do livro da vida, me vem à memória uma história, que é uma história muito conhecida no meio do povo de Israel. Me vem à memória agora. É o seguinte, certa vez, um rabino, não me lembro a época, que ele era muito bem conceituado na sua comunidade, e ele cobrava muito a santificação do povo. Isso ou é uma história ou é um midrash, mas ele tem uma grande relevância, vocês vão ver. Eu me emociono cada vez que eu falo. Porque esse rabino, ele dizia assim, eu temo que vocês servem a Deus somente por... Como é que você vai servir ou trabalhar? Porque você está esperando uma recompensa, né? Então ele dizia assim, eu acredito que eu penso que vocês só servem a Deus por causa da recompensa. Se não tivesse recompensa, vocês não serviam a Deus. Então, vocês servem a Deus por causa que lá na frente vocês sabem que terão um prêmio. Mas se Deus te tirar o prêmio, você vai continuar a ser fiel a Deus? Né? Esse era o que esse rabino ele falava para a congregação. Sabe? Até que, de tanto ele insistir nesta forma de o povo servir a Deus de forma incondicional, ele queria que o povo servisse a Deus de forma incondicional, queria fazer isso entrar no coração do povo. Porque Moisés, ele chegou a dizer, me risca do livro da vida. Né? E Moisés, eu acredito que ele seria arriscado do livro da vida e continuaria sendo judeu. E quando, de repente, quando num dia esse rabino ele vai dormir, ele dorme e ele acorda com o seguinte sonho. Ele sonhou que Deus falou para ele assim, tu tá arriscado do livro da vida. E quando ele acordou, que despertou, que ele havia sonhado aquilo, ele deu saltos de alegrias, pulava de alegria. E ele dizia, agora, Senhor, eu sei que eu posso te servir sem interesse. Entenderam? E ele, mesmo sabendo sobre o sonho, sabendo que havia sido riscado o livro da vida, não tinha recompensa para ele, ele continuou a ser rabino e a servir a Deus. Será que nós, quando estamos em situação em que o pastor é ferido, nós vamos repetir o que aconteceu nos dias do Mashiach? Quando o Mashiach estava entregue na mão dos principais, dos sacerdotes, e ele dizia, está escrito, Zacarias falou, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Né? E cumpriu-se ali exatamente, não tinha ninguém com Mashiach. O pastor foi ferido e as ovelhas desapareceram. Aqui a situação não é muito diferente. O povo, uma vez que esteja sem o pastor, sem uma liderança presente, o povo começa a querer tomar rumos. E aonde aconteceu o pior, uma das piores coisas, versículo 15. Versículo 14 diz que Deus arrependeu-se. O Eterno do mal que falou em fazer a seu povo. Deus arrependeu-se. Do que Deus se arrependeu-se? Diz que Deus não é homem que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Não está escrito? Não está escrito? Não foi o que Bilam falou para Balaque? Quando Balaque forçava Bilam a amaldiçoar o povo de Israel, e Deus disse, tu não vais amaldiçoar o povo de Israel. E Balaque insistia, e disse, não,
não vou amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus me disse que não é para mim amaldiçoar, porque Deus, não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui, na verdade, era um decreto que Deus havia formado na sua ira de destruir o povo de Israel. Aqui não era Balaque, não. Balaque não tinha nenhum poder de destruir o povo de Israel, mas Deus tinha. Deus tem o poder. Deus tem o poder e sobre o povo de Israel está as bênçãos e as maldições. Nós não somos um povo comum. Nós não somos um povo que pode pecar, não acontece nada, pode mudar isso, muda aquilo, não acontece nada. Sobre nós está Deuteronômio, capítulo 28, nós estamos sobre as bênçãos e sobre as maldições. Escolha a vida para que te vá bem. Então aqui, Deus mudou o seu pensamento de destruir, arrependeu-se. Verso 15 diz, virou-se e desceu Moisés do monte, e as 2 tábuas do testemunho estavam na sua mão, tábuas escritas em seus 2 lados. De ambos os lados estavam escritas, e as tábuas eram obra de Deus. E a escritura era a escritura de Deus, gravada sobre as tábuas. Eu digo isso com pesar mesmo. Esse artefato tão rico, tão querido, que Deus confeccionou com suas próprias mãos. Ela teve um fim. Teve um fim aonde se despedaçou-se. E escutou Josué, voz do povo, e escutou Josué a voz do povo ao gritar e disse Moisés, voz de guerra há no acampamento. E disse, não é voz de alarido, de valentia, de vencedores? O que poderia acontecer, meus irmãos? Moisés no monte Sinai e o povo embaixo, o que deveria acontecer? Deveria acontecer ali reuniões na ausência do líder. Deveria ter ali organização na ausência do líder, porque lá em cima do monte tinha um grande líder falando com Deus. O que eu posso fazer? O que você pode fazer quando o seu líder está ausente, está longe? Quando viaja para longe? O que nós podemos fazer? Vamos chutar o balde? Vamos fazer tudo aquilo que não se deve fazer? Então, o que disse aqui Moisés? Voz de guerra há no acampamento. Não é voz de alarido, nem de valentia. Então, poderia ser realmente ali algo em que Israel poderia estar sendo atacado naqueles 40 dias da sua ausência, e poderia Israel estar num grande alarido e exercendo a sua força com a sua grande valentia sobre os inimigos. Mas diz, não é voz de alarido de valentia de vencedores, e nem alarido de fraqueza de vencidos. Vamos supor, então, que naqueles 40 dias o povo de Israel tinha sido atacado e estava sendo vencido, mas Moisés diz, não, a possibilidade também não é de vencidos. Não é de guerreiros guerreando e nem é voz ou clamor de vencidos. Mas é voz de impropérios que angustia a alma que eu ouço. O que eu estou ouvindo é voz de bagunça, é voz de coisas más que estão fazendo contra Deus. Estão fazendo promiscuidade. Estão adorando a outros deuses. É isso que eu ouço. Então acendeu-se o furor de Moisés e jogou de suas mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. Tomou o bezerro que fizeram e queimou-os no fogo e o moeu até que se transformou em pó e o espalhou sobre a sua superfície das águas e fez beber os filhos de Israel. Aqui ouro, hein? Esse ouro não era bom, não. Em Dubai, a gente sabe que os sheiks botam alguns fiozinhos de ouro sobre a comida, né? Aqui
Eles tiveram que provar do amargo de eles terem feito aquele absurdo contra Deus e contra o líder. E disse Moisés a Arão: o que fez este povo para trazer sobre ele um grande pecado? E disse a Arão: não cresça o furor de meu senhor. Tu conheces o povo, quão inclinado ao mal é ele. E me disseram: fazem-nos deuses que irão diante de nós, porque a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O que faremos quando nossas autoridades estão ausentes? O que faremos? O que você pode fazer? Adorar a Deus. Não seguir este conselho, não seguir esta forma como procederam aqui Israel na ausência de Moisés. Se cansaram da ausência de Moisés. Até que eu gosto de uma frase. Quando a frase é boa, ela não fere a Torá. Quando Deus se cala, tem uma canção assim: quando Deus se cala, é o momento que Deus está trabalhando para nos trazer um resultado bom. Não vamos nos afligir quando Deus se cala, mas vamos esperar que realmente uma resposta está vindo sobre as nossas vidas. Vamos adiantar um pouco mais. Esse pecado ele foi grave, meus irmãos. Foi muito grave. E ele custou muito caro para o nosso povo de Israel. Eu acredito que é da vontade do Rabino Shai que a gente faça quase que completa, né, a leitura, mas a gente está tomando muito tempo aqui, né? As explicações estão sendo maravilhosas. Amém. Graças a Deus. Diz assim, ó, versículo 32, 33. Disse o Eterno a Moisés: aquele que pecou contra mim, riscá-lo-ei de meu livro. Vai agora, anda, guia meu povo ao lugar que te falei, e eis que o meu anjo irá diante de ti, e no dia da minha visitação castigarei uma parte deste pecado. E o Eterno feriu ao povo porque serviram ao bezerro que fez Arão. Isso custou muito caro. Custou cerca de, se não estou enganado, 3.000 naquele dia. 3.000 pessoas. E falou o Eterno a Moisés: anda, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir a terra do Egito, a terra que jurou e dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei, e enviarei diante de ti um anjo, e desterrarei ao cananeu, ao amorreu, ao hiteu, ao perizeu, ao riveu e ao jebuseu, a terra que emana leite e mel. Porque não subirei no meio de ti, porque povo de dura serviço és tu, para que eu não te acabe no caminho. E escutou o povo esta coisa ruim, entristeceu-se, e não pôs cada um seu ornamento sobre si. E disse o Eterno a Moisés: diz aos filhos de Israel: tu és um povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, consumir-te-ei, e agora despoja-te do teu ornamento, pois eu sei o que te hei de fazer. Andar com coisas sagradas, sem correspondência com a Torá, despoja-te. A gente veja assim, infelizmente, o que tem acontecido hoje nos nossos dias, meus irmãos. A gente tem visto muito goi com talite sobre os ombros, uma quipá na cabeça, com ornamentos sagrados, coisa que só pertence ao povo de Israel. E às vezes eles querem só a cereja do bolo, e no mais não muda nada. Comem carne treife, não guardam o sábado, tahará, misparrá, tantas outras coisas. Não se cuidam. Eles não têm aquele critério de ir lá no mercado e estar ali minuciosamente, às vezes, lendo os ingredientes. Então não adianta nós andar com ornamentos, ornamentado com coisas sagradas sobre nossos ombros, nós se transfigurando em alguém que a gente não é. Só aparência, isso não adianta. Deus diz: se despojem do que é sagrado,
porque isso aí não pertence a vocês. Né? E despojaram seus filhos de Israel do ornamento que tinham desde o monte Horebe. E Moisés tomou a sua tenda e estendeu-a fora do acampamento, longe do acampamento, e chamou a tenda do ensinamento, o Remoede. A causa que nós, às vezes, podemos ter culpa no meio da comunidade, ela pode ser tão grave ao ponto de um líder querer mudar-se para fora do arraial, ao ponto de ele se sentir tão oprimido, com tanto pecado, e às vezes querer fechar as portas e abrir uma casinha num outro lugar e dizer aquela antiga frase que é muito, muito bem falada, que os bons me sigam. Já ouviram falar bastante isso, né? Moisés diz mais ou menos assim: tá vendo? Vou tirar do meio de vocês aqui. Porque aqui, de repente, se eu ficar no meio de vocês, vocês vão serem todos mortos. Porque Deus se faz presente na tenda ao Remoede. Eu vou tirar ela lá para cima, para fora do arraial. Quando vocês estiverem em santificação, estiverem no ponto de ver a nuvem e poder ali cultuar e adorar ao Eterno, vocês subam aonde está eu com a tenda do ensinamento. E diz assim, ó, e todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda do ensinamento que estava fora do acampamento. Então houve uma separação aqui. Eu digo uma separação do bem, porque aquele povo realmente que queria buscar a Deus, que queria enxugar ou enxugar-se de todo mal, ele iria atrás do seu mestre, ele subiria a colina lá onde estava a tenda, distante, separada do meio do pecado. E o povo começou a ir lá, o povo que se santificava, saía à tenda do ensinamento que estava fora do acampamento. E quando Moisés saía do acampamento para a tenda, levantava-se todo o povo e punha-se em pé, cada um à entrada da sua tenda, e olhava Moisés por trás até entrar na tenda. E ao entrar Moisés na tenda, a coluna de nuvem descia e parava a tenda da entrada. E o Eterno falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem à entrada da tenda. E todo o povo se levantava e cada um se curvava à entrada de sua tenda. Que vergonha, eu digo assim, né? Que vergonha, né? Para aqueles que ficaram distantes nas suas tendas, lá embaixo. Mas que glória para aqueles que tinham condições de se aproximar de Deus e se prostrar diante de Deus, né? Ali quando Moisés entrava e a nuvem baixava ali. Diz o verso 11, e o Eterno falava a Moisés face a face, como fala um homem com seu companheiro. E voltava para o acampamento, e seu servidor Josué, filho de Nun, o moço, não se retirava de dentro da tenda. E daí, moços, daí, meus jovens queridos, como que vai o seu crescimento espiritual? Nós temos testemunho assim de pessoas que se entregaram aos caminhos do Eterno ainda em criança, ainda em jovem, se entregaram ao Eterno para nunca mais se afastar. Foi o caso de uma das nossas grandes matriarcas que faleceu, que é a mãe do Abishadai. Nós estivemos lá participando do ato fúnebre da despedida. Desde o dia em que essa moça casou, ela tinha 18 anos, a Haverá Leda. Ela tinha 18 anos quando casou. E nesse dia ela resolveu a entrar para os caminhos do Eterno. E nunca mais saiu. E foi um exemplo de vida por onde ela andava. E nós sentimos muito a sua falta. Mas ela dorme o sono dos santos. Eu tive o prazer de ser líder dela, na cidade de Praia Grande, líder do Abishadai. E
mais tarde eu subi a serra e eles ficaram lá. Então eu senti muito tudo isso, toda essa mudança de vida que eu tive, mudança de estado, mudança de congregação, né? Então esse jovem aqui, ele não se retirava de dentro da tenda, ele aprendia aos pés do sábio, como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Nós devemos estar assim, com essa vontade de, enquanto nossos líderes estiverem com o fôlego de vida, enquanto Deus mantém eles em nosso meio, nós devemos estar sobre seus pés para aprender, sugar tudo, toda a sabedoria que eles têm. Porque caso você não faça isso, você vai ter falta disso lá na frente. Eu tenho falado isso para minhas crianças, para meus jovens aqui, para minha comunidade. Estudem, participem dos estudos. Olha o que o Moreira Abiezer vai falar essa tarde. Anotem, peguem o caderno e anotem tudo que vocês vão ouvir ali, porque isso vai fazer falta para vocês lá na frente, se vocês não estiverem ligados ali. Anotem o que o Rabino está falando, porque isso vai fazer falta para vocês. Não largue do pé dele para aprender, né? E a gente sabe que Josué, filho de Num, ele foi um dos que não ficou no deserto, né? Ele teve toda a caminhada e ele foi ainda o sucessor de Moshe. É. Ele estava ali sem nenhum interesse, mas ele queria era sugar a espiritualidade de Moisés, né? E sobre ele foi posto, então, a unção e a consagração dele, o espírito de Moisés, né, seguiu sobre Josué, que entrou na terra prometida. Meus queridos irmãos, nosso tempo está bastante já alterado aí, e eu agradeço muito os ouvidos de vocês que ficaram até agora com a gente. Todarabá, que Deus os possa abençoar grandemente, tá? Até o momento, então, eu fico por aqui. Shalom, shalom. Shalom, meu querido. Muito obrigado aí pelas suas palavras, e a palavra final está com o Dor Xavi. Shalom, um abraço. Shalom, Naquirimo, está aí, gente, uma grande lição. Eu digo uma grande lição para todos nós, tá? Isso é muito importante.